Olá, pessoal! A nossa aula de ciências de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos fazer uma receita. Hoje nós vamos fazer pão e eu quero que vocês me ajudem depois, certo? Então, com o livro de ciências de vocês, lá na página 118, aqui, nós iniciamos uma nova unidade. E o nome dessa nossa nova unidade é a Transformações dos Materiais. Nós vamos perceber e compreender que tudo à nossa volta passa por transformações. E aí nós vamos entrar num assunto que vocês irão aprender um pouquinho mais lá no quinto, sexto, sétimo ano, que é as transformações químicas. Aqui no terceiro ano nós vamos aprender o conceito das transformações químicas e como elas acontecem. Não só as químicas, mas também as transformações físicas. E logo, durante os nossos assuntos dessa nova unidade, nós vamos aprender um pouquinho mais, então, sobre cada um desses temas, certo? Então, para começar a nossa aula de hoje, acompanhe com a prof lá na página 119, 118, a imagem de abertura. É possível nós vermos e percebermos alguns itens que estão presentes no nosso dia a dia, certo? Nós vemos casca de banana, um copo que era um copo normal e está quebrado, uma madeira que se transformou em uma cadeira, uma maçã que apodreceu e outros diversos itens. Então, quais deles existem materiais que foram retirados da natureza, um assunto que nós também estudamos lá na aula de geografia. Então vocês vão escolher 3 deles e dizer do que eles são feitos. Porque nessa transformação houve e aconteceu uma transformação. E essa transformação é a transformação física. É onde um material ou uma matéria-prima é transformada. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da A3. O que tem lá na A3? Tem uma madeira que foi transformada em uma cadeira. E nós temos outros exemplos também, né? Vocês conseguiram já identificar 3? Então, estão corretos. Isso mesmo. Então, ao longo dessa unidade, nós vamos conhecer um pouco mais dessas transformações dos materiais. E para iniciar e investigar o assunto de hoje, nós vamos fazer então uma receita. E o nome dessa receita está na página 120 do livro de vocês, que diz: tudo junto vira pão. Vamos lá? Então acompanhem lá no livro com a prof. Se vocês quiserem preparar os ingredientes para fazer e ir fazendo o pão de vocês junto comigo, eu vou ficar bem feliz. Depois você envia foto para a prof no Clipe Escola para mostrar como ficou o pãozinho de vocês. Claro, é preciso a ajuda de um adulto depois quando vocês forem assar ou para manusear alguns utensílios aí da cozinha que talvez são perigosos, tá, gente? Então tomem cuidado com isso. Comer um pão quentinho é muito bom. Você já pensou no que acontece com os ingredientes para que se transformem no pão que você come? Você sabe? Vamos investigar então? A gente vai vendo e juntos aí vocês vão fazendo junto comigo. O que você vai fazer? Preparar com o professor uma receita de pão. Ingredientes. Aqui está a lista de ingredientes, mas para não fazer muito pão, porque aqui em casa a gente só é em 3 pessoas, ninguém come tanto pão assim, a prof dividiu ao meio essa receita, certo? Se vocês quiserem fazer ela completa, é só você seguir como está aqui. Mas a prof dividiu. Então, por exemplo, 6 xícaras de farinha de trigo. A prof pegou somente 3 xícaras de farinha de trigo. 3 colheres de chá de sal. A prof pegou apenas 1 colherzinha e meia. 1 colher de sopa de açúcar. Eu peguei apenas metade de 1 colher. 2 tablets de fermento biológico, que é aquele fermento marronzinho. Eles são leveduras, né? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre eles. E são pequenos micro-organismos. Se vocês colocarem a mão, vocês vão ver. É fermento biológico, não aquele fermento químico, que é um pó que a mãe coloca no bolo. É o fermento biológico mesmo utilizado para pães, massas de pizzas e outros, tá? Então, 1 tablet a prof utilizou. 1 tablet. 1 colher de sopa de óleo.
A prof utilizou meia e meio litro de água morna. Meio litro são 500 ml, correto? Então, a prof vai utilizar somente 250 ml apenas de água morninha, bem quentinha. Sabe por quê? Porque o fermento, esse ingrediente secreto aqui do nosso pão, ele precisa que a água esteja morninha, porque aqui ele está dormindo, ele está adormecido. Mas quando a gente misturar com alguns ingredientes aqui, principalmente com a água morninha e o açúcar e o trigo, ele irá acordar e vai acontecer aquela mágica que a gente vai ver e vocês também vão poder ver aí da casa de vocês, realizando a receita de vocês, certo? Vamos seguir então? Os materiais aqui está dizendo que a gente precisa de peneira, 2 tigelas médias, um pano limpo e 2 assadeiras. Ok, podem providenciar então esses instrumentos, tá? Esses materiais. Então, primeiro está pedindo para a gente peneirar a farinha de trigo com o sal em uma tigela. A prof já fez isso, então eu vou colocar aqui na minha tigela a farinha. Ela já está peneirada, certo? A prof vai deixar ela aqui mesmo para a gente fazer os passos aqui. E como eu não preciso peneirar, então eu vou só misturar aqui nessa farinha peneirada o sal, certo? Então, vamos misturar aqui o sal. Peguem uma colher, mexam. Ó, vamos deixar essa aqui de lado e vamos mexer aqui o sal com a farinha já peneirada. Se vocês não peneirarem, pode peneirar, tá? Por que precisa peneirar, prof? Porque às vezes a farinha de vocês, ou alguma farinha que a gente compra, vem com algumas bolinhas, onde ela está um pouco úmida e forma bolinhas maiores. E aí a gente peneira para não ficar na massa essas bolinhas, porque se ela vira bolinha, ela não vai se desfazer tão facilmente. E a gente consegue notar quando a gente está comendo pão, né? Que tem aquelas bolinhas de trigo. Então, ó, mexi o sal aqui com a farinha peneirada, certo? Ok. Passo 2. Em uma tigela, misture os 2 ingredientes os 2 tabletes de fermento. No caso, nós só colocamos um, então a gente vai colocar os tabletes de fermento. Ok. E o que mais? Com metade da água morna. A água morna tem que ser bem morninha, tá, gente? Se for muito quente, ela vai acabar com as nossas leveduras aqui, com os fermentinhos que estão dormindo. Então, tem que ser morninha, bem quentinha, tá? Então, a metade. Vamos utilizar, então, a metade da nossa água morninha. Assim. Ok. Depois, adicione o açúcar e misture. O açúcar. Vamos colocar o açúcar aqui, então. É açúcar mesmo. É açúcar. Eu fico com medo de ter misturado errado. Misture. A gente sente um cheirinho e esse cheirinho de fermento. Eu gosto desse cheirinho de fermento, gente. Vocês? Olha só. Fica uma cor escura. Tem que mexer bem, né? E prestar atenção no que acontece. Essas misturas, elas vão se dissolver. Lembra que a gente estudou sobre esse tema na aula de ciências? A água é um solvente natural e ela dissolve alguns elementos, algumas substâncias, principalmente o açúcar. E no caso aqui do fermento, ela também dissolveu, ok? Então, vamos deixar aqui, reservado um pouquinho, e vamos ler o próximo passo da nossa receita, então. Já mexi bem aqui o nosso fermento com a água e com o açúcar. Para quem já viu o vídeo que a prof deixou para vocês, vocês já sabem o que vai acontecer aqui, certo? Nós acabamos de acordar as leveduras que irão fazer com que o nosso pão, ou que a massa do nosso pão, cresça. Nós fizemos uma mistura. E essa mistura que nós fizemos aqui é uma mistura química. Nós misturamos água, açúcar e fermento biológico, que são as leveduras que irão fazer com que a nossa massa cresça. Mas como que isso vai acontecer, prof? Como a prof disse para vocês, o fermento são leveduras, são micro-organismos que estão lá adormecidos. E quando nós colocamos água morninha, açúcar
que é um alimento para ele, ele vai acordar e ele vai começar a formar, sabe o quê? Bolhas de gás carbônico. E essas bolhas desse gás é que vão fazer a nossa massa crescer. Isso mesmo, vai parecer uma mágica. Vamos continuar então? Vamos deixar aqui do ladinho. Cuidem com a água morninha, tá? Cuidem para não se queimar se vocês forem fazer sozinhos aí, por favor, tá? Depois, então, despeje a água com o fermento e o açúcar na mistura de farinha de trigo e sal e amasse com as mãos. Acrescente o restante da água e continue amassando até obter uma massa lisa. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa farinha. Vou deixar a colherzinha aqui e vamos colocar a farinha. A Prof vai despejar aqui. Nós podíamos despejar aqui nessa farinha com o sal, onde nós acrescentamos o sal, certo? Mas a Prof percebeu uma coisa. Aonde vai o óleo? Vamos ver aqui. O óleo, aonde você está? Óleo. Eles não falam do óleo, né? Eu acredito que a gente acrescenta aqui. A Prof não costuma fazer pão, mas eu acredito que nós vamos acrescentar o óleo aqui nessa massa, nessa mistura química aqui. Então, vamos acrescentar ele aqui. Vou jogar aqui. Ó, aqui dentro da massa, tá, gente? Ou seja, da farinha. Então, colocamos aqui na farinha e agora nós vamos misturar. As minhas leveduras, elas já estão acordando, gente. Olha que incrível. Já está com um aspecto diferente. Para vocês verem mais de perto, vocês terão que fazer aí na casa de vocês. Vou jogar então a minha farinha aqui dentro. Vou jogar aqui. A Prof colocou o óleo aqui no trigo, tá, gente? Vai deixar mais macia a massa, tá? Um pouquinho só de óleo se vocês forem fazer a metade. Eu vou mexer um pouquinho com a minha colher, mas como o livro tá dizendo pra nós temos que mexer com as mãos, e essa é a parte legal. Nós vamos mexer com as mãos essa massa até ela ficar uma massa homogênea, tá? Então, vamos lá. Mexendo, mexendo. Ótimo. Vamos mexer. Agora chegou a hora da gente mexer com as mãos. Vamos lá, então. A Prof já lavou a mão, tá, gente? Vocês também vão lavar. Lavar bem as mãos para que depois seja possível vocês comerem esse pão, tá? Vamos lá. Mexendo. Esmaga bem a massa para que ela fique homogênea, para que ela misture bem. Então, a gente amassou um pouquinho. Agora a gente vai acrescentando aos poucos o restante da água morninha que sobrou. Porque como vocês conseguem perceber aqui, ó, tem farinha que ainda não grudou e ela não está grudando, ela tá um pouquinho dura porque precisa um pouquinho mais de água. Então, aos pouquinhos a gente vai acrescentando e vai amassando, tá? É um processo que demora um pouquinho, a gente precisa amassar bastante, tá? Até que ela se torne uma massinha bem homogênea. Vocês são acostumados a fazer aí, algumas crianças, fazem slime, vocês são acostumados a amassar, né? Então, vamos amassar aqui. Acho que agora a Prof colocou um pouquinho mais de água. Vamos amassar. Isso mesmo. Então, olha, gente, já ficou homogênea a minha massa, a Prof cansou e vocês também vão cansar, mas a gente precisa deixar ela homogênea. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o recipiente aí da mãe, limpinho, e vamos colocar a massa dentro para descansar. Agora chegou a hora dela descansar. O que a gente vai esperar? Ela dobrar de tamanho. E aí a gente conseguiu observar então essa formação que aconteceu, essa mistura, e o que o fermento vai fazer com essa massa aqui. Ele vai fazer com que ela dobre de tamanho. Então, quando vocês perceberem que ela cresceu bastante e dobrou de tamanho, a gente vai pro próximo passo, certo?
Vamos esperar então. Ok, nossa massa já dobrou de tamanho. A de vocês também? Claro, a Prof teve que esperar um pouquinho, né? Agora eu tô aqui gravando o vídeo depois que a minha massa cresceu e ela ficou desse tamanho. Ela aumentou de tamanho. Vamos lembrar, o que a gente fez com a massa? A gente misturou ingredientes secos, sólidos com ingredientes líquidos, que é a água. A Prof até colocou um pouquinho de óleo e depois a Prof foi perceber que o óleo não era para colocar na massa. O óleo era para untar a forma, gente. Mas deu certo também. Talvez a nossa massa fique com um gostinho diferente, mas não tem problema, tá? Tem gente que coloca uma gordura vegetal ou até mesmo um pouquinho de óleo na massa. Mas o óleo era pra gente untar, que depois a gente vai untar também, certo? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformar essa massa, e se vocês apertarem nela, ela tá bem macia. Por que ela tá macia? Porque aqui dentro dessa massa há gás carbônico, que as leveduras, que é o fermento, soltaram e que fizeram a massa dobrar de tamanho, certo? Vamos lá então? Vamos pegar a massa. Olha só, que bonitinha. Fica tão fofinha a massa, gente. É tão gostoso de mexer. Agora a Prof vai enrolar assim. A Prof lavou a mão. Limpou a mesa também. A Prof vai enrolar. E a gente vai fazer os pãozinhos então, tá? Porque agora nós chegamos na última parte, na última etapa. A Prof vai dividir pedacinhos para formar então o nosso pão. Ó, posso até fazer assim, ó, para ele ficar bem redondinho, ó. Ficou um pãozinho bonitinho, né? Vou colocar aqui do ladinho. Vamos fazer mais um. Pode parar? Com todas as massinhas, aliás, com todos os pedacinhos, vocês vão fazer então pãozinhos, tá, gente? Aqui. A Prof vai fazer com todos, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, então vocês também farão com todo o pedaço da massa que vocês fizerem. Então, pra gente encurtar um pouquinho, nós vamos untar a forma para colocar ele assar. Lembrando, hein, turma? Mexer no forno somente com a supervisão de um adulto, certo? Então, vocês vão colocar em uma forma um pouquinho de óleo, um pouquinho mesmo, tá? Peguem um guardanapo e aí a gente vai espalhar aqui pela forma para o pão não grudar, para a massa não grudar e ela crescer bem bonita. Eu vou colocar também um pouquinho de trigo, bem pouquinho, só para untar a forma, tá? Aqui, ó, aí você faz assim, para espalhar ela. Mexer bastante, só para espalhar no fundo e a massa não grudar, certo? Ó. Aí você vai colocar então os seus pãezinhos aqui dentro da forma. Espera um pouquinho, uns 15 minutinhos para ele crescer um pouquinho, tá? Quando você colocar no forno, o forno irá aquecer a massa e ela vai crescer ainda mais, porque o fermento que ainda está agindo aqui na massa, com o calor do forno, ele vai fazer com que ela cresça ainda mais, ou seja, ele vai soltar mais gás carbônico e aí a massa vai crescer mais um pouco e aí o fogo, aliás, o calor vai fazer com que ela se mantenha naquele tamanho e aí a massa fique gostosa pra gente conseguir consumir, certo? Então, turma, olha só, vamos colocar aqui e vamos colocar no forno, como diz o livro de vocês, aproximadamente cerca de 50 minutos vocês vão deixar no forno, tá? Liguem um pouquinho o dourador, peçam ajuda aí pro pai, pra mãe, pro vô, pra avó, quem vocês estão aí, quem está junto com vocês, tá? Depois o tempo de 50 minutos, vocês irão deixar esfriar e depois consumir. Mas aí depois também de toda essa diversão de fazer o pãozinho de vocês, a gente vai responder as atividades do livro, certo? Então, lá na página 121, vocês irão responder a questão de número 1, 2 e 3. A número 1 pergunta para vocês o que aconteceu quando o fermento foi misturado com água e açúcar. O que vocês observaram? Quando a Prof estava fazendo a minha massa e eu misturei um pouquinho o açúcar e o fermento com a água morninha, começou a sair umas bolhas. Será que onde vocês também vai acontecer isso?
Façam lá para vocês verem e aí vocês vão registrar o que vocês observaram nessa etapa, certo? A próxima pergunta é: qual é o estado físico dos ingredientes misturados para fazer a massa do pão? Qual era? Sólido, líquido ou gasoso? E qual é o estado físico do pão depois de pronto? Isso vai acontecer depois que a gente assar ele, a gente vai ver, tá? E o que causou a transformação da massa crua em pão assado? O que agora vai acontecer e eu vou precisar fazer para que transforme essa massa crua em um pãozinho assado quentinho para a gente comer pro café da tarde, certo? Eu vou deixar fotos no slide para vocês verem como ficou o meu pãozinho assado e quero ver o de vocês também, certo? Um beijo e espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, porque nós só estamos investigando o assunto sobre a transformação dos materiais. Tchau, turma! Até a próxima!